Aleluia. Amém? Saúde os irmãos, que eu passei por justiça. Amém. Não, uma alegria estar aqui nessa noite, amém? Deixa eu ver, amém? Amados irmãos, convido os irmãos para abrir no livro de Mateus, capítulo 12, verso 39, amém? Amém. Vamos tomar o assunto que havíamos iniciado. Mateus capítulo 12, verso 39, bem, irmãos? Só quem encontrou, diga amém. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Bem, nós vemos aqui. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera procura um sinal. Não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Bem? Então, não estou conseguindo escutar? Sim. Normal? Então, vou mudar para escutar. Amém, irmãos? Então, nós vemos aqui, nós havíamos iniciado um assunto aqui nessa manhã, amém? Irmãos que não estavam presentes. Jesus, justamente nesse assunto, Mateus capítulo 12, verso 39. Né? Uma geração má e adúltera me pede um sinal. Isso Jesus falando, ele disse, né? Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Então, nós vemos, amados, que escribas e fariseus, né, eles viram muitos milagres da parte do Senhor Jesus Cristo, viram o cego ver, coxo andar, né, coxo ter uma perna, né, viram milagres acontecendo, poderosos. Viram paralíticos se levantando com seus próprios pés andando. Eles viram multiplicação de pão e peixe. Também, acho que o pastor Alain lembra? Nós foi? 7 pães e alguns peixes. Você lembra? Tem a versão que fala 5 e a outra fala 7. Sim. Então, eu li aqui, eu acho que foi Mateus e Lucas falam, né? Acho que Lucas fala que 7 pães e alguns peixes. Né? Mateus, né? Que não foi só uma vez que foi multiplicado com peixe. Então, eles viram maravilhas de Deus, né? Surdo, ouvir, mas eles viram coisas grandiosas. Aleluia. Mas é a geração mal. Ou seja, quando eles pedem um sinal para Jesus, vai dizendo assim que, Senhor, mestre, o que o Senhor fez não foi suficiente. Então, é a geração má. Né? Ou seja, alguém que é mal, ou seja, a pessoa faz o bem, ajuda, mas quando é mal, você vai sair da presença daquela pessoa e ele vai falar mal de você. Vai falar mal. Você está fazendo bem. Né? Às vezes pode ser alguma pessoa que você encontra, né? Te ajuda e a pessoa sai falando mal, porque é mal. Então Jesus curou os sobrinhos deles, às vezes curou os pais deles.
milagre, essa maravilha. No Velho Testamento, não havia ninguém que fez tantos sinais e maravilhas como Jesus fez. E eles queriam um sinal. E Jesus olha para eles: vocês querem um sinal? Pois muito bem. Uma geração má e adúltera me pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como o filho do homem ficou 3 dias e 3 noites, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o filho do homem também vai passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Foi um sinal. Seria um sinal? Mas Jesus já falou, né? A geração má e adúltera. Não é a geração má. Então, vamos lá. Agora, geração adúltera. Irmãos, hoje, nessa manhã, nós falamos de 4 tipos de adultério que existem na Bíblia. Irmãos que tiveram essa manhã hoje, quiser anotar, amém? Nós temos o primeiro adultério, aqui nessa ordem, em Mateus capítulo 5, verso 28. Que é um adultério espiritual, quando um homem com uma mulher cobiça o cônjuge do seu próximo. Ou seja, o homem cobiça a esposa do seu irmão, ou a mulher cobiça o esposo da sua irmã. Então, é a cobiça. Então, isso é um adultério, ele não é físico, ele é um adultério espiritual. Então, nós temos o primeiro adultério, citado aqui no livro de Mateus. O segundo adultério se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, e o verso 32, né? Que é um adultério físico. Quando o homem ele se separa da sua mulher sem nenhuma causa, e ele vai e se ajuda com o outro. Então ele está no adultério. Ou a mulher se larga do seu esposo sem nenhuma causa, né? Larga ele, deixa ele para lá, e vai e se casa com o outro, também está no adultério. Isso eu falo, amados, para quem já tem recebido a fé, né? Se alguém está no mundo, ele não foi batizado no nome de Jesus Cristo, né? E aí aconteceu isso, andou, fez isso, e agora depois você foi batizado no nome de Jesus Cristo, isso tudo ficou para trás. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Agora, a sua vida com Deus, a sua vida, ela começa a partir daquele momento que você sai das águas do batismo em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, o terceiro adultério, nós falamos aqui hoje, no livro de Tiago, capítulo 4, e o verso 4. Venha, meus irmãos. Tiago fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então nós temos aqui o terceiro adultério. Que adultério é esse? Amizade com o mundo. Quando o cristão, o crente, ele passa a ter um vínculo com a iniquidade do mundo. Ou seja, chega uma mulher por exemplo, chega uma mulher que era dona de um salão de maquiagem, e ela chega para você e diz: mulher, o que tu me aconselha? O que você me aconselha a botar nos olhos? O que você acha com um cílios preto ou rosa? E aí a pessoa vai lá e diz: mulher, bota um cílio preto. Então, o que acontece? Essa pessoa, que se titula crente, está tendo amizade com o mundo, está tendo participação, está aconselhando iniquidade. Sabemos que já está induzindo a pessoa, está dizendo a pessoa que vai botar os cílios pretos. Mas quando alguém pega os cílios pretos, coloca nos olhos, pega o batom preto, rosa, roxo, coloca na boca, você está dizendo para Deus que o que Deus fez não é perfeito. A boca que Ele te deu, os cílios que Ele te deu, não é perfeito.
É isso que você está dizendo para Deus. Você está dizendo, Senhor, o Senhor não soube criar-me, Senhor. É isso que você está dizendo para Deus. Então Tiago vai e fala, né? Por exemplo, Tiago vai e fala, Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabem vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então, a amizade com o mundo provoca da inimizade com Deus. Ou seja, se Jesus voltar, você fica. Bem? Então, esse é o terceiro adultério. Então, nós vamos, amados. Terceiro adultério. Agora vamos falar agora do quarto adultério. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 2, irmãos que quiserem anotar, amém? Nós vemos aí o quarto tipo de adultério. Né? Se algum irmão quiser ler a sua versão, amém? Aí, algum irmão quiser se anotar aí, bom, uma ideia. 2 Coríntios 4, verso 2. Obrigado. Não te rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Bem? Então, amados irmãos, nós lemos só o 2? Mas, Não, é só o 2. Só o 2. Certinho? Então, amados irmãos, nós vemos aqui, nem falsificando. Tem outras traduções, né? Deixa eu ver o que a minha diz aqui. Que a minha não vai falar muito sem a versão. Fala manipulando, né? Mas não é esse muito bem o termo, né? A versão da irmã está mais certa. Né? Porque assim, manipular se trata. Na verdade, não foi certo mesmo. Né? A versão fala manipulando, falsificando. Isso, falsificando. Acredito que tem, talvez vai ter outra versão também que fala isso mesmo, falsificando. Então, assim, nós vemos que falsificar a palavra de Deus, o que é isso? É um adultério. Ou seja, você está mudando algo original e você está falsificando. Então você está adulterando. Hein? Ou seja, como assim, irmão? Adulterando. Adulterar na palavra é mudar, ou seja, distorcer a verdade. Distorcer. Okay? Por exemplo, dizer que Jesus é uma segunda pessoa, uma divindade. O que é isso? Isso é verdade? Bem, você pega o livro de João, Colossenses capítulo 18, Paulo fala que Jesus Cristo em tudo tem a preeminência. Hein? Em tudo ele tem a preeminência. Jesus é primeiro em tudo. Ele é o primogênito, ele foi o primeiro que ressuscitou. Existe uma diferença existe a diferença da ressurreição de Jesus Cristo, porque ele não ressuscitou num corpo mortal, ele ressuscitou num corpo imortal. Pode ver que não tinha, ou seja, Jesus ele aparecia, desaparecia num local aqui no momento, já estava em outro local. Né? Ou seja, pode
pode dizer assim, tinha parede, não existe parede. Se quiser atravessar a parede, pode dizer assim, que se eu piscar aqui, eu não consigo passar aqui. Mas no corpo glorioso, né, existe essa diferença que você consegue passar. Amém? No corpo glorioso. Pode fazer. Mas também pode sentir? Pode também. O corpo de Jesus Cristo pode fazer isso. Então, Colossenses 18. Em tudo ele tem aprendido isso. Apocalipse capítulo 1, 17. Jesus declara: eu sou o primeiro e sou o último. E fora de mim, aliás, Apocalipse 17. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Verso 18. E aquele que vive e fica morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Que tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia. Então, Jesus, ele declara que ele é o primeiro e o último. Amém? Então, ali, Jesus, ele estava falando como Deus. Amém? Porque só existe um primeiro e último na Bíblia. Por exemplo, você vai olhar para a humanidade, os seres humanos, tem mais de um. Você não é o primeiro e último. Eu não sou o primeiro e último. Os anjos, um anjo não é o primeiro e último. Tem mais um anjo. Querubim, só um querubim não é o primeiro e último. Tem mais de um querubim. Serafins não é o primeiro e último. Tem mais de um serafim. Só existe um que é primeiro e último. Ou seja, que não existe ninguém como ele. Isaías capítulo 40, versículo 18. E o verso 25 também. Se os irmãos quiserem levantar também. Nós vemos nessas passagens aqui, no verso 18, vou pegar o verso 18. Deus fala assim: com que vocês vão me comparar? A quem farei semelhante a Deus? Ou seja, não existe ninguém igual a Deus. Não tem. Não existe. Então, por exemplo, Deus, ele é o único que é primeiro e último. Amém? Amém. Livro de Isaías, capítulo 44. Vamos, se quiser ou não, estou falando aqui a referência. Falando as referências aqui. Isaías 44, e o verso 6, diz assim: Deus fala, na parte B do versículo: eu sou o primeiro e sou o último. Isso é o Deus Jeová, o Senhor dos exércitos, na velha aliança, falando. Deus fala: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim, singular, não é fora de nós, é fora de mim, não há Deus. Isso Deus está falando. Você pega o Isaías 43, e o verso 10, você vê que Deus fala que antes dele não houve nem Deus, e depois dele nem haverá. Amém? Então, Deus, ele é único. Amém? Isaías 43, no verso 11, ele mesmo diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, ele é único. Glória a Deus. Só tem um Deus. Amém? Amém. Então, você vai para o Apocalipse 1, 17, Jesus Cristo, ele declara: eu sou o primeiro e eu sou o último. Você pega o verso 8, Apocalipse capítulo 1, verso 8, você vê que Jesus Cristo, ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, todo poderoso. Glória a Deus.
Então Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Amém? Nós vemos em livro de Êxodo, capítulo 3, do verso 14, você vê o verso 13, né? Aí vamos no 14. Eu falo assim o contexto, né? O contexto desse versículo. Moisés diz, mas como eu vou? Moisés estava preocupado com o que ele ia falar. Se o povo perguntar o nome do Senhor, o que eu vou dizer? Aí nós vemos o verso 14. Né? Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao povo, o eu sou me enviou a vós. Amém? Então, esse eu sou é uma palavra que só Deus pode dizer. Só Deus. Então, por exemplo, você pega o livro de João capítulo 8 e o verso 58, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, olha a palavra de Deus, irmãos. Nós vemos que os judeus, fariseus, escribas, eles olharam para Jesus, Jesus tinha pregado contra eles, dizendo, olha, vocês são filhos do diabo. Vosso pai, o diabo foi mentiroso desde o princípio. Né? Então, para muitos daqueles fariseus, aliás, para um bocado daqueles fariseus. Agora, Deus o sabe se foram todos aqueles que estavam ouvindo. Mas Jesus falou, vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Né? Ele não se firmou na verdade. E aí, depois disso, vai seguindo, né, o texto, Jesus fala, em João capítulo 8, Jesus fala assim, primeiro, nós vemos que ele disse assim, né? Olha, ele respondeu e disse, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosse filho de Abraão, fareis as obras de Abraão. Procurais agora matar-me em mim, homem que vos tem dito a verdade, que tem ouvido de Deus. E isso Abraão não fez. E Jesus estava falando com um homem, né, como profeta, em sua humanidade. E Jesus disse, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, então, nós não nascemos da fornicação, nós temos um pai, Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós sois de vosso pai o trago, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala e é próprio, porque é um mentiroso, pai dela. Porque eu vos digo a verdade, não acreditais em mim. Quem entre vós me convence de pecado? E se eu vos digo a verdade, por que não creis em mim? Jesus vai e fala, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então responderam os judeus e disseram, não dizemos bem se és samaritano e tem demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, mas eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há um que a busque e julgue. Na verdade eu vos digo, se o homem guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Então disseram os judeus, agora nós sabemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se algum homem guardar a minha palavra, ele nunca provará morte. És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu, e os profetas que morreram? Quem pretende ser tu? Jesus respondeu, se eu me honro a mim mesmo, a minha honra nada é. Quem me honra é meu Pai, pode dizer se é vosso Deus. Vós não conheceis, mas eu o conheço.
se eu disser que não conheço, eu serei mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia. E viu e alegrou-se. Disseram-lhe então os judeus: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus Cristo é o eu sou do Velho Testamento. Porém, manifestado aqui na terra como homem. Glória a Deus. Aleluia. Né? Então, por exemplo, vou dentro do assunto, né? Da palavra de Deus, na verdade. Por exemplo, quem é o pai de Jesus? Homem. Vamos lá. 1 Pedro, os irmãos que quiserem anotar. 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 11. O apóstolo Pedro ele fala assim: o Espírito de Cristo estava nos profetas. Ou seja, o Espírito de Cristo estava em Moisés, estava em Elias, estava em Eliseu. O Espírito de Jesus Cristo estava no profeta Jeremias, estava em Abacuque, estava em Joel, estava em Amós, estava em Osés, estava em Obadias, estava em Jonas, estava em Ageu, Zacarias, Malaquias. O Espírito de Cristo. Mas a questão, irmãos, é que o Espírito que estava nos profetas era o Espírito de Jeová. Nós sabemos que Deus Jeová, ele é um só. Bendito seja, ó Deus, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nós vemos, o Espírito de Cristo estava nos profetas, mas quem estava nos profetas era o Deus Jeová. Então, o que quer dizer isso? Que o Espírito que estava em Jesus Cristo, ou seja, era o seu próprio Pai. Amém? Por exemplo, João capítulo 14, verso 6, na parte B do versículo, Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por exemplo, Jesus não fala assim, ninguém vai ao Pai, como se o Pai fosse alguém separado dele. Não. Jesus ele fala, ninguém vem. Em outras palavras, É mesmo, o Pai que eu me refiro é o meu próprio Espírito. Aleluia. Agora ele estava aqui como homem. Vem? Ele se fez semelhante aos homens. Estava aqui como homem. Então Jesus ele era 100% Deus, 100% homem. Havia momentos que Jesus agia como homem e havia momentos que Jesus agia como Deus, como poderoso. Glória a Deus. Amém? Então, nós vemos que essa crença dividida que Jesus e o Pai são pessoas separadas, essa crença estava na cabeça dos discípulos. Aleluia. Mas, irmão, eu tenho que acreditar isso, irmão. O que ele vai escrito nessa Bíblia? Mostra agora. João capítulo 14, verso 7, 8 e 9. Jesus fala no verso 7. Se vós me conhecereis a mim, também conhecereis a meu Pai. Aí Jesus vai e revela: já desde agora o conheceis, e tendes visto. Jesus está dizendo para o discípulo: olha, vocês estão vendo a Deus. Aleluia. O Pai que eu me refiro sou eu.
Verso 8. Senhor, mostra-nos. Então, não é mostra a mim, é mostra-nos. Ou seja, era Filipe, quem estava com ele? Quem estava com ele? Mostra-nos o Pai. E isso nos é suficiente. Então eu falava, nós não acreditamos no que o Senhor está dizendo. E Jesus vai dizer, eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me conhece. Quem tem visto a mim tem visto o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu sou o Pai. O Pai está em mim. E Jesus diz, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aleluia. Então, Glória a Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus que estava ali. Porém, como homem. Por exemplo, como assim? Quem tem visto a mim tem visto o Pai. Por que, meus amados irmãos? Ninguém nunca viu a Deus, nem um ser humano. Porque o homem que vê, sabemos que João 4,24 nos diz que Deus é Espírito. Então, o Espírito não tem carne nem osso. O Espírito de Deus, o homem que vê o Espírito de Deus, ele morre. Amém. Você não vê lá no Pentateuco, no Velho Testamento? Moisés, ele queria ver a Deus. Moisés disse, Moisés, tu não pode viver, Moisés. Não pode viver. O homem que me vê, né? Ou seja, o homem que vê a Deus, ele morreu. Então Moisés viu só a glória de Deus. Então, João, capítulo 1, você pega o Evangelho de João, né, também diz assim que ninguém nunca viu a Deus. Então, por exemplo, Jesus Cristo é o Deus da Bíblia encarnado. Você pega Colossenses, capítulo 1, e o versículo 15. Bem? Conferir aqui, falar com os irmãos. Amém. Colossenses capítulo 15 nos diz que Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, se você quiser ver a Deus, o Espírito Santo, você pode ver Deus através de Jesus Cristo, porque aquele homem, aquele povo, é a imagem expressa de Deus. É a imagem expressa de Deus. Ou seja, se Deus fosse um homem, aquela ali é a imagem de Deus. É? Então, Jesus é a imagem expressa de Deus. O rosto de Jesus é o rosto de Deus. Expressa no corpo humano. Amém? A natureza pecaminosa. Né? O corpo do homem. Então, Jesus é a imagem. Então, por exemplo, você pega o livro de Mateus, capítulo 13, no verso 16. Nós vemos que Jesus ele fala, olha, eu disse, por favor, você pode fazer essa leitura para mim? Mateus quanto? Mateus capítulo 13, 16. Obrigado. 13, 16. Isso. Mateus 13, 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Nem mais. Pode ler mais um pouco. Porque em verdade vos digo que muitos profetas é justo, desde seja de o que vós vede e não viram e ouvi o que vós ouviste e não ouviram. Escutai vós pela... Só tem. Bem, Mateus 13, ele fala, tem uma parte aí, né, que é assim, ó, não sei nem a versão aí, mas em muitas versões eu já vi, que fala assim, muitos profetas justos desejaram ver o que vós vê, tá assim? Desejaram?
Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas é justo desejaram ver. Desejaram, hein? Isso. Amém. Então, por exemplo, Jesus está dizendo: muitos reis, profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, e não viram, e ouvir o que vocês estão vendo, mas não ouviram. Irmãos, o desejo de todo profeta, que era, ou seja, a vontade dele, ele tem essa vontade de ver Deus. Bem? Como nós vemos no caso de Moisés. Né? Então, é o desejo. Aleluia. O desejo é ver Deus. Mas não puder, porque o homem que visse a Deus, ou seja, não em visão, mas pessoalmente, ele não viu. Então Jesus está dizendo assim: olha, bem-aventurados os vossos olhos, pelo que vocês estão vendo. Porque eu vou dizer que muitos justos, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo. Em outras palavras, vocês estão vendo a Deus. Vocês estão vendo a Deus. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus diretamente da boca de Deus. Aleluia, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, por exemplo, quem é o Pai de Jesus? É o seu Espírito. Aleluia. Ele trata o seu Espírito de Pai. Amém? Por exemplo, o Pai de Jesus, Jesus como homem, o Pai de Jesus é o próprio Espírito. Mas esse Espírito que está em Jesus, ele está em todos os lugares. Jesus como homem, ele está em lugar. Mas como Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os locais da terra. Glória a Deus. Amém? Jeremias capítulo 23, no verso 23 e 24. O próprio Deus ele fala: não preencho eu os céus e a terra? Então Deus sozinho, ele preenche todas as coisas. Amém? Aleluia. Então, Jesus Cristo como Deus, ele está em todos os locais. Como homem, ele sente fadiga, cansaço, pode sentir sono também. Amém? Ele estava aqui como homem. Jeremias capítulo 23 e 24. Pastor. Então, Aleluia. então nós vemos, irmãos, que Jesus, ele teve pai. Amém? Aleluia. Então, por exemplo, nós vemos em João 14,6, na parte A, Jesus fala assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. A parte A. Aí vem a parte B. Ninguém tem o Pai sem por mim. Né? Falou como homem, como Deus. Por exemplo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Quando você pega o livro de Jeremias, capítulo 10, verso 10, você vê que o profeta Jeremias, ele fala assim, ó: porém, o Senhor Deus é a verdade. Nessa tradução. Aleluia. Amém? Nessa tradução. Não encontrou isso? Então Jeremias fala que Deus é a verdade. Se você olha para o Novo Testamento, Jesus Cristo vai e diz: olha, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Amém? Amém. Então Jesus Cristo está dizendo: olha, eu sou Deus que usei Jeremias. Eu sou Deus que falou com Isaías. Eu sou Deus que levantei Moisés. Eu sou Deus que levantou a